The Twits. Bom, eu sei que a gente já tá lá no primeiro vídeo do segundo capítulo, mas eu sempre achei que o trabalho do professor não é somente ensinar o inglês, né? Mas é ensinar o aluno a aprender inglês, né? Principalmente nesse caso, que eu estou propondo uma atividade bem diferente, né? Não é um material didático tradicional, não é nem sequer um material didático. A gente está simplesmente lendo um livro, né? Eu acho importante a gente colocar alguns dados aqui, até para que você saiba qual é o motivo de todas as atividades que eu faço, e aí, uma vez que nós estivermos na mesma página, você vai saber para onde que tem que ir o seu esforço de prática. Eu acho isso muito importante. Para onde deve ir o seu esforço de prática. Porque tem sim como uma pessoa estudando 10 horas de inglês por dia render menos, muito menos, do que uma pessoa estudando 1 hora de inglês por dia, ou menos ainda, uma pessoa estudando 7 horas por dia render menos que uma pessoa que pega meia horinha por dia, né? A gente vê isso principalmente porque a gente vê nos casos, né? Pessoas que têm graduação em inglês, isso acontece muito, né? Pessoa que tem graduação em inglês e simplesmente não fala, né? Como é que pode? Como é que pode a pessoa ter graduação? Às vezes tem pós-graduação, às vezes dão aula. Os meus professores da escola pública eram todos assim e não falavam inglês, né? Por quê? Não é porque eles são retardados, digamos assim. Não é porque eles não têm capacidade mental. Não é também por falta de estudo, porque afinal de contas eles estudaram 7, 8, 9, 12 anos em inglês, né? Minha professora, por exemplo, não era relaxada. Era por conta da abordagem. Então a abordagem é tudo, ok? Então vamos lá. O que a gente poderia... Algumas ressalvas, algumas críticas, né, nessa nossa abordagem, né? A primeira, por que a gente demora tanto tempo assim para ler 2 frases? Por exemplo, o vídeo anterior, se não me engano, teve 15 minutos para 3 frases, né? Segundo, onde está a gramática, né? Terceiro, por que se repete tanto? Okay? Então vamos ter essas perguntas em mente. Eu pretendo responder essas perguntas, eu acho extremamente importante. Vamos começar pelo seguinte. Dependendo da contagem, isso varia muito de estudioso para estudioso, mas dependendo da contagem, uma contagem que eu confio bastante, diz que o inglês tem 2 milhões de famílias de palavra, né? Família de palavra é a palavra e a sua variação, né? Então 2 milhões de palavras, que é muita coisa, você vai concordar comigo, é muita coisa. Bom, dessas 2 milhões de palavras, 1 milhão é usado em 99% dos casos, e o outro 1 milhão é usado em 1% dos casos, né? Primeiro pode parecer meio chocante, assim, ué, como assim 1 milhão de palavras em 1% dos casos e 1 milhão de palavras em 99% dos casos? Mas se a gente lembrar o vocabulário técnico, por exemplo, se a gente lembrar que um médico, sem exagero, tem que saber milhares e milhares de palavras que eu e você não sabe, né? E se a gente pegar, e aí tem o médico, às vezes o médico que sabe milhares e milhares de palavras, um gênio, ele não sabe as palavras de uma outra especialidade, né? Então imagine tudo isso, e aí é claro, componentes eletrônicos de um computador, ferramentas de um marceneiro, termos do marketing, jargão de psicologia, a gente poderia continuar. Então 1 milhão de palavras são usadas pouquíssimas vezes porque são usadas por especialistas, né? Então a gente pensa, beleza, então eu quero aprender o outro 1 milhão de família de palavras, mas ainda é absurdo a gente pensar que a gente vai aprender 1 milhão de família de palavras. Se eu não me engano, um falante nativo, bem escolarizado, uma pessoa que gosta de ler, ele vai chegar lá uns 60, 70 mil palavras passivas, ok? Palavras passivas são aquelas palavras que você sabe, ok? Palavras ativas são aquelas palavras que você usa.
Então ele vai ter lá, vamos pôr, um cara muito inteligente, 70 mil palavras passivas, ele vai usar lá umas 40 mil palavras, 35 mil palavras ativas, né? Repare, por exemplo, no português, eu sei o que significa outro sim, mas eu nunca uso a palavra outro sim, né? Não precisa ser palavras complexas. A palavra olá, por exemplo, todo mundo sabe o que significa olá, mas tem gente que nunca usa a palavra olá na vida inteira, né? Então, há essa discrepância entre vocabulário ativo e vocabulário passivo. Bom, ótimo. Então a gente pensa, vamos aprender então 70 mil palavras. E aí quanto da comunicação a gente está cobrindo? 70 mil palavras é um cara que nasceu nos Estados Unidos, é um cara que foi para a escola nos Estados Unidos, é um cara que foi para a universidade nos Estados Unidos, é um cara que passou a vida inteira lendo livros nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem que abaixar esse número. Bom, aí a pergunta se torna, qual que é o menor número de palavras que eu posso aprender, mas no maior contexto, no maior que cubra o maior número de comunicação. Porque lembre, se eu sei 1 milhão de família de palavras, eu sei 99% de todas as palavras. De todos os contextos, né? De todas as palavras. Eu sei metade das palavras, mas eu sei... Eu tô falando em nível de ocorrências, ok? Em ocorrências eu vou saber 99% de todas as palavras. Bom, e aí a gente tenta achar o melhor custo-benefício. Existem diversas pesquisas, mas uma pesquisa que eu gosto bastante é da Oxford. E da última vez que eu vi, isso se atualiza, muda um pouco, mas é pouca coisa. Eles chegaram a 87% da comunicação. E aí a gente fala, poxa, 87% da comunicação é bastante. Quantas palavras eu preciso saber? Eu preciso saber só 3.000 palavras para ter 87% da comunicação. Isso significa que o meu esforço absoluto tem que ser para essas palavras. O meu esforço absoluto tem que ser para essas palavras, né? Porque, é claro, eu vou cobrir mais uma área maior, né? 3.000 palavras ainda é um desafio muito grande, mas uma vez que a gente pensa assim, poxa, com 3.000 palavras eu cubro 87% dos casos, a gente muda o foco do nosso objetivo. O nosso objetivo não se torna mais abranger cada vez mais, mas se torna focar e dominar muito bem um número limitado de palavras. E pegando esse gancho, eu acho que isso a gente tem que aplicar para todas as coisas, todas as habilidades no inglês. Sempre é muito melhor você ter uma ou duas ferramentas muito bem afiadas e você conhecer muito bem essas uma ou duas ferramentas, do que você assistir um vídeo, aí depois assistir um filme, depois tentar ler um livro, aí depois tentar colocar a rádio em inglês e depois... Tudo bem, você vai estar no mundo do inglês, mas como tudo isso é muito dispersivo, né? Você vai ver um pouco de cada, mas você não vai ter esse centro que você deveria estar construindo para falar e para entender inglês de forma bem sucedida. Então o que acontece? Alunos de grandes escolas, alunos de universidades, não é todas, claro, tem universidades que são excelentes para ensinar inglês, pouquíssimas, mas existe algumas. O que acontece? Esses caras, eles veem um livro, aí depois vê outro, aí vê uma pesquisa, aí lê artigos, aí lê livros inteiros, aí lê outras coisas. Tudo bem, se eles já tiverem o inglês, ótimo. Mas o que aconteceu com a minha professora, por exemplo? Ela não tinha o inglês, ela não conseguia conversar. Só que ela leu livros e livros e artigos muito avançados, falando sobre as características do inglês, etc, etc, etc. Né? Isso não ajuda. Okay? Bom, aí a gente pensa, vocabulário técnico. Ótimo, vocabulário técnico ajuda, mas lembre-se,
textos técnicos, por que às vezes eu tenho alunos médicos que já leem textos muito bem em inglês, só que quando chegam aqui ficam só no nível intermediário e eles leem livros em inglês? Porque eles estão naquele 1 milhão de palavras que é da área dele. Não 1 milhão inteiro, né? Mas ele... 80%, sei lá, 70% do artigo é nessas palavras que não se usa. E ele não sabe palavras simples, não sabe expressões simples. Às vezes não sabe até gramática simples. Porque a gramática, por exemplo, de um artigo científico é diferente da gramática do dia a dia. A gramática de uma exposição filosófica é diferente de uma gramática de quando eu estou contando uma história. Ok? E é por causa disso que o meu intuito nesse curso, no nosso curso do The Twits, é justamente fazer o contrário de comer página, fazer o contrário de tentar ler um capítulo depois do outro, porque eu não quero que ao terminar isso comece outro livro, comece um outro material didático, comece a assistir um monte de coisas, como material. Tudo bem, isso tudo é legal para praticar e para manter o inglês, mas como aprendizado é melhor ter uma coisa bem feita. Alguns dados para você. Olha, no nosso livro The Twits, que se eu pegasse o livrinho para você, é um livrinho assim, ó, ele tem, sei lá, umas 60, 70 páginas, né? E tem figuras e tudo mais. A gente tem 1.665 palavras diferentes, né? Então eu não estou contando, o the aparece 50 vezes, eu estou contando como uma palavra só. Tem uma calculadora, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição, é até bem interessante. É uma calculadora que você pode pegar qualquer texto e o texto te dá a contagem de palavra repetida. Ótimo. 1.665 palavras. Se eu pego um material didático normal, por exemplo, o material didático do CCE, livro 1, inteiro, um semestre inteiro, 47 horas e meia em sala de aula, mais o mesmo tanto em casa praticando. Você aprende 464 palavras. Livro 2, mais 378. Livro 3, mais 321. Livro 4, mais 360. Então, nos 4 primeiros livros, a gente tem 1.543 palavras, né? Então, aí foram 2 anos estudando inglês, ok? E o nosso livro tem 1.665 palavras. Então, perceba o nível, né? Aí é só depois que você faz o livro 5, que você passa esse número de palavras e vai lá para 1.877. Só que, no material didático eles vão ensinar palavras simplesinhas, isso conta. Ball, book, car, blue, red, pink. Só as cores e os números, perceba, só as cores e os números vão aí algumas centenas de palavras. No nosso livro, tudo isso está implícito. O cara coloca lá um número 35, ele só vai usar o número 35, ele espera que você saiba pelo menos de 1 a 100. Percebe? Então o que vai acontecer? A propósito, os números a gente vai contar com palavras novas, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí até 20. Aí 21 não conta como uma palavra nova, né? É só uma habilidade de você fazer. Daí conta o 30, e daí o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90, a 100. Aí o 100 não conta nem 200, vai contar só 1000. Só pra você não pensar que se eu for tiver números eu vou ter... Se eu contar até 1 milhão eu tenho 1 milhão de palavras. Não, são as palavras diferentes, né? Então perceba, no nosso livro, nas explicações que eu estou dando no Whats, aqui no YouTube, a gente vai contar já com, sei lá, umas 900 palavras. Isso significa que as nossas palavras que a gente vai pegar no livro, é claro, tem algumas que a gente vai contar e vão estar no livro também. Então vamos lá, vamos tirar umas 600 do livro. Então a gente vai ter 900 e aí depois a gente vai ter mais é tudo, eu tô fazendo uma matemática aqui bem porca, só pra você ver que você vai ter a base que você já aprendeu, com o teu inglês até aqui, que se espera que seja lá umas 1.500 palavras, 1.600, talvez mais as palavras do livro acima.
né? Que vai chegar perto a 2.000, 2.000 e alguma coisa. Então a gente já está lá na casa dos 75% da expressão, ok? É muita coisa, de todo o contexto, ok? Deixa eu dar mais uma pesquisa, eu espero que eu tenha tempo nesse vídeo, não, a minha câmera vai me cortar, vou ter que abrir um outro vídeo.